Boa noite, o Senado agora está no ar. Senadores e representantes do Conselho de Comunicação Social cobram a apuração da morte do cinegrafista da TV Bandeirantes, Santiago Andrade, e a punição dos responsáveis. Ele foi atingido por um rojão na quinta-feira passada, durante a cobertura jornalística de um protesto contra o aumento da tarifa de ônibus no Rio de Janeiro. O cinegrafista Santiago Ilídio Andrade, de 49 anos, teve morte cerebral nesta segunda-feira, após 5 dias em coma. No plenário, senadores lamentaram a morte e cobraram a apuração do crime. Essa vítima não pode ficar impune. A democracia quer o contraditório, até às vezes o confronto, mas nunca no limite do sangue, nunca no limite da violência. Foi mais uma vítima da violência, mais uma vítima da insanidade, certamente daqueles que tumultuam para evitar que manifestações democráticas e pacíficas possam ter o apoio da sociedade. Nós temos que encontrar uma maneira, assim, de dar um basta nisso, de fortalecer a liberdade de expressão de quem queira protestar, mas de fazer um duro combate a esses mascarados, a esses que querem se esconder atrás. Obviamente que não é para fazer manifestação nenhuma, é para ameaçar a própria sociedade. O Conselho de Comunicação Social, um órgão consultivo do Congresso sobre temas ligados à área, divulgou nota de repúdio à agressão e de pesar pela morte do cinegrafista. A morte de mais um jornalista no Brasil e as frequentes agressões a profissionais da comunicação no exercício de seu trabalho revela a gravidade da situação e exige ações imediatas. A sociedade brasileira precisa dar um basta a esta violência que, em última instância, prejudica a democracia brasileira. Os conselheiros também pediram a investigação imediata da morte e a aprovação do projeto de lei que federaliza a apuração de crimes contra jornalistas. Esse tipo de ação, que já existe em países como o México, permite que, quando os crimes não são desvendados ou não são investigados a contento, a federação, a Polícia Federal, por exemplo, possa fazer essa investigação. Desde que começaram os protestos pelo país em junho do ano passado, foram registradas mais de 100 agressões contra jornalistas. Empresas de rádio e de televisão dizem que disponibilizam coletes à prova de balas e máscara para seus profissionais, mas cobram ações do Estado que garantam a segurança de quem participa das coberturas. Nós entendemos que o principal trabalho nesse momento é um trabalho de inteligência, seja na investigação e apuração e punição dos envolvidos, mas também um trabalho de inteligência a priori, para que identifique os membros, os líderes, mesmo os informais dessas organizações e que eles possam ser responsabilizados. A nota do Conselho de Comunicação Social foi entregue ao presidente do Congresso, senador Renan Calheiros. Uma preocupação que o país não pode deixar com que a violência leve as pessoas a perderem a vida no trabalho, e no trabalho tão importante como é o caso do jornalista. Mais do que nunca é preciso dar um basta, né? Essas coisas precisam ser esclarecidas para que nós não tenhamos uma utilização permanente das manifestações, que são legítimas, é um canal que a sociedade precisa utilizar para se expressar, mas elas não podem conviver permanentemente com a violência e com a brutalidade. Segundo Renan Calheiros, uma das providências que o Senado pode tomar com relação a crimes cometidos durante manifestações públicas é votar o projeto que tipifica o crime de terrorismo. A proposta foi preparada pela comissão que regulamenta artigos da Constituição Federal e está na pauta do plenário. O projeto pune atos que possam gerar pânico. Em caso de morte, a pena é de 24 a 30 anos de prisão. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Ana Rita, encaminhou ofício à Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo pedindo investigação e providências em relação à jornalista Raquel Sherazade, do jornal SBT Brasil. Na última terça-feira, a apresentadora fez comentários sobre um adolescente acusado de roubos e que foi espancado no Rio de Janeiro. Os agressores usaram uma trava de bicicleta no pescoço do rapaz para prendê-lo, sem roupa, a um poste. No ofício, Ana Rita afirma que o discurso da jornalista violou os direitos humanos, o Estatuto da Criança e do Adolescente e fez apologia à violência.
Trabalhadores de frigoríficos defenderam hoje no Senado o boicote a empresas que não cumprem as normas de segurança específicas para os abatedouros. De acordo com os sindicalistas, o setor é responsável por cerca de 20 mil acidentes de trabalho por ano. Foram 111 mortes entre 2010 e 2012. O assunto foi tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. A reunião contou com a participação de lideranças sindicais de vários estados. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins reclamou que, apesar da norma regulamentadora do setor de frigoríficos estar em vigor desde abril de 2013, as empresas não cumprem as determinações. Nem o mínimo que já está em vigor não se cumpre, que é, por exemplo, as pausas de 10 ou 20 minutos a cada 50 minutos de trabalho. Os participantes reclamaram também da falta de servidores para fiscalizar os ambientes de trabalho. Denunciaram casos de trabalhadores infectados por brucelose, uma doença típica de vacas, e sugeriram um boicote a empresas que não promovam a segurança e saúde no trabalho. Precisamos desenvolver a proposta que eu coloco aqui, eu acho que em nome de todos os trabalhadores, um programa de boicote aos produtos, ao consumo de bens, produtos e serviços de setores que apresentam alto número de acidentes no trabalho, como ocorre nos países desenvolvidos. Tivemos uma série de encaminhamentos que vai na linha de fazer valer a norma que regulamenta as condições dignas de trabalho em todo o setor, no caso ali da alimentação, como também avançar na legislação para fortalecer os supervisores de segurança no trabalho e também os engenheiros no trabalho. E ainda pleitear, mais uma vez, junto ao governo, mais investimento na Fundacentro e mais fiscais do trabalho. As duas casas do Congresso começaram o ano legislativo com 13 medidas provisórias para analisar. No Senado, outras matérias só podem ser votadas depois da MP 626. A medida provisória que tranca a pauta do plenário libera 2,5 bilhões de reais em crédito extraordinário para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Outras 12 MPs dependem de liberação em comissões mistas especiais para então serem votadas no plenário da Câmara e em seguida no Senado. Entre essas medidas provisórias está a que permite a construção e recuperação de presídios por meio do regime diferenciado de contratações públicas. O RDC, criado para viabilizar as obras da Copa, simplifica o processo de contratação e execução desses serviços. Outra MP também permite o uso do RDC para as obras de prevenção e recuperação de locais atingidos por catástrofes. Ela foi editada após as fortes chuvas que atingiram várias cidades, principalmente no Sudeste, nos últimos meses. Você terá outras informações a qualquer momento em nossa programação e nesta terça-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.